Bom dia a todos, que todos se sintam acolhidos nesta manhã, aqui nesta casa, onde buscamos a paz e a harmonia. Então vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo por esta oportunidade de aqui aprendermos novas lições, novos ensinamentos e podermos sentir as vibrações amorosas que os espíritos superiores nos mandam, envolvendo-nos, trazendo-nos harmonia, paz, recuperando as nossas energias. Que possamos nós, durante esta preleção do nosso companheiro Carlinhos, possamos sentir a presença de Jesus, que é o grande mestre das nossas almas. Pedimos-te, Senhor, que através dos seus espíritos nos envie as suas bênçãos e a sua paz. Então hoje nós teremos o Carlinhos, nosso companheiro e conhecido, que vai nos fazer a preleção do dia. Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos. Hoje nós nos propomos a falar da vinda de Jesus, né, que é o Messias prometido. A gente ouve muito falar, né, que o povo na época de Jesus, ou bem antes de Jesus, já esperava o Messias, né? E 5 dos grandes profetas que passaram aqui pela terra falaram da vinda de Jesus. E é tão interessante, principalmente Isaías foi um dos profetas que mais comentou a esse respeito da vinda de Jesus, né? E dando detalhes tão importantes, né, de como seria até do próprio sofrimento de Jesus, né? Isso há 700 anos antes de Jesus, né? Olha que mediunidade extraordinária, né? O que é um profeta, senão um médium, né? Nós espíritas falamos muito da mediunidade, né? E através da mediunidade, todas as revelações que vieram da parte de Deus foi através da mediunidade, né? Começando lá da primeira revelação, que foi Moisés, né? Quando ele escreveu, ele ouvia uma voz e escreveu lá os 10 mandamentos, né? Da lei de Deus, né? E Jesus é o segundo, a segunda revelação. E a terceira revelação é a doutrina espírita, né? Como todos nós sabemos, não é puxar a sardinha para o nosso carvão, para a nossa brasa, mas está tão clara, né? Como Jesus já falou do Consolador, então está aí para quem quiser estudar, para quem quiser analisar, não é isso? Eu vou dizer aqui um pouco desses profetas, né? Então, como eu já disse, Isaías foi aquele que mais falou da vinda de Jesus. Zacarias também, ele deu detalhes daquela entrada de Jesus, aquela entrada triunfal em Jerusalém, né? Falando até que Jesus estaria num burrinho, não é isso? E o povo gritaria, exclamava hosanas, gritava em voz alta, né, da entrada triunfante de Jesus. Miqueias
foi o profeta que anunciou o nascimento do Messias em Belém. Você vê que riqueza, né, de informações que esses profetas trouxeram. E em suas características, o Salvador viria como um pastor, né? Jeremias era ainda muito jovem quando foi chamado pelo Senhor para ser profeta. Durante a sua missão, anunciou o nascimento de Jesus e afirmava que o Messias viria da tribo de Judá, descendente do rei Davi. E finalmente, João Batista foi o último dos profetas que falou a respeito da vinda de Jesus, né? E ele mesmo disse que aquele que viria após ele não seria digno nem de atar as sandálias do Messias, né? Então a gente vê da importância da vinda de Jesus, né? Jesus marcou o tempo, né? Antes e após, né? E Jesus veio justamente, né, amando de Deus. Ultimamente a gente tem escutado falar aí que Deus não existe, né? Saiu essa conversa aí, né? Mas é tão clara a existência de Deus que Jesus sempre se refere a Deus como Pai, né? Ou religiões fazem uma confusão, diz que Jesus é Deus, né? E que Deus não existe, essa coisa toda. Mas nós espíritas temos a certeza absoluta da existência de Deus, porque tudo aquilo que o homem não criou foi criado por Deus, não é verdade? Então, o homem consegue muitas vezes mudar, manipular as coisas, mas sempre, né, são coisas de Deus. Se nós formos construir um prédio, dizer, ó, o homem construiu um prédio, mas de onde é que veio a areia, o cimento, o cal, não é isso? Da natureza. Mas quem que criou a natureza? Tem que haver um poder muito maior do que aquele que nós entendemos, que é a presença de Deus. E a presença de Deus está em tudo, né? Deus está em todo lugar, né? Então, não tem como duvidar da existência de Deus. O capítulo 6 do Evangelho fala do Cristo Consolador, né? E diz assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então Jesus veio falar das leis de Deus, né? Naquela época, o homem acreditava que Deus era uma criatura severa, né? Capaz de fazer com que as criaturas sofressem, né? Através até do tempo, das intempéries do tempo. Quando o homem fazia alguma coisa negativa, então vinha tempestade, trovoada, né? São aqueles cataclismas que era a raiva de Deus, né? E Jesus veio justamente falar da bondade infinita de Deus, falar de um Deus cheio de amor, um Deus que jamais, né, abandonaria um filho. Imaginem vocês, né? Lá muito distante do nosso tempo, né? Quando o homem era primitivo, né? Quando o homem ainda era mau, né? Se nós acreditássemos numa só existência, né? Veja, quando Jesus conversa com Nicodemos e Nicodemos pergunta o que era necessário para entrar no reino de Deus, e o que Jesus responde? É preciso nascer de novo, não é isso? E esse nascer de novo
hoje a doutrina espírita prega com tanta clareza que é a reencarnação, né? Então, se aquele povo antigo, aquele povo ainda atrasado, ignorante, né, tivesse só uma existência, então todos estariam perdidos, não é isso? Será que Deus teria criado tanta gente, né, para depois condenar com penas eternas ou coisa parecida, né? Não dá para aceitar isso. Quer dizer, então foi uma inutilidade. Para que Deus criou aquelas pessoas? Para condenar, não é isso? Mas nós sabemos que aquele povo, né, estão dentro de um processo de evolução. E essa evolução se faz ao longo das existências, né? Então, quando a gente fala de um povo atrasado, né, de um povo bruto, né, nós estamos falando de nós mesmos, né? Porque nós estivemos lá, nós passamos por lá, né? E ainda trazemos vestígios daquele povo, não é isso? Basta alguém pisar no nosso pé, a gente já põe para fora o que éramos no passado, né? E ainda continuamos com algum desses vestígios. Mas as existências sucessivas é justamente para fazer com que cada um de nós caminhe, faça o seu progresso, faça a sua evolução. Então, quando eu disse que da importância da vinda de Jesus, olha o que ele diz da lei, né? Quando ele diz assim: o meu jugo, né, é suave. Quer dizer, são as leis. O jugo é a lei, né? A lei é branda, né? E o que Jesus diz assim? Aquele que quiser, né, aceitar essas leis, faça o quê? A prática do bem, a prática da caridade, não é isso? Porque é suave. Quem é que não pode praticar a caridade? Não é verdade? E o fardo que Jesus se refere, esse fardo que nós carregamos, não é isso? São as provas, são as expiações, né, que nós acumulamos ao longo das nossas existências. Então é necessário que a gente carregue esse fardo. Mas, através do jugo, através das leis, nós vamos superando esse fardo. Ele vai se tornando mais leve quando nós passamos a conhecer os ensinamentos de Jesus. Quando nós aceitamos esse convite de Jesus, quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, fatigados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Agora, como é que nós vamos nos dirigirmos a Jesus, né? Porque Jesus está de braços abertos nos esperando, né? Mas muitas vezes nós queremos ir em direção a Jesus, mas não vamos, porque os nossos atos, a nossa maneira de viver não condiz com essa ida de encontro a Jesus, né? Porque nós temos que nos tornar melhores a cada dia, né? Aceitar o convite de Jesus na prática do bem, na prática da caridade, na nossa reforma íntima, né? Então nós vamos estar naquela mesma faixa, naquela sintonia em que Jesus nos convida. Porque tudo aqui na Terra é uma questão de sintonia, é isso. Quando nós nos reunimos aqui nesta casa, é isso, o que nós estamos procurando buscar?
senão a sintonia dos bons espíritos, daqueles que, amando de Jesus, vêm nos ajudar, vêm nos esclarecer. Então, essa sintonia, porque, na verdade, todos nós somos médiuns, todos nós temos uma anteninha ligada com a espiritualidade. E quando nós desejamos, quando nós queremos estar nessa faixa vibratória, né, essa anteninha entra em contato com os espíritos, né, e eles vêm nos ajudar a suportar o nosso fardo, aliviar um pouco através do entendimento, né? Porque, na verdade, né, nós só vamos encontrar a verdadeira felicidade através de uma longa caminhada, é isso. Porque para chegarmos ao nosso destino, nós temos que nos engrandecer com virtudes, com qualidades. E Jesus foi o modelo. Jesus, a sua vida, que a sua passagem aqui na Terra, foi o exemplo maior de como nós devemos nos comportar perante a vida. Então, diante de qualquer dificuldade que nós tivermos aqui na Terra, vamos pensar em Jesus e dizer como Jesus agiria se ele estivesse nessa situação. E nós vamos encontrar a resposta, é isso, que é certamente nos tornarmos mais humildes, mais simples, né? Procurarmos pensar que estamos aqui nessa vida por um período muito curto, né? Porque a verdadeira vida não é essa aqui, né? Nós estamos aqui nos preparando para outra. Então temos que estar sempre com a nossa mente aberta para a vida espiritual, cientes de que amanhã ou depois, ou semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, daqui 2 anos, daqui 10 anos, nós vamos deixar essa vida. Agora, será que nós estamos preparados para chegarmos ao mundo espiritual? Isso, cada um tem que pensar. Será que eu estou preparado? Será que eu tenho alguma bagagem, né, para chegar no mundo? Porque chegar ao mundo espiritual, todo mundo vai chegar. Mas de que maneira? Será que nós vamos chegar bem? Será que haverá uma recepção lá no mundo espiritual? Isso depende de nós. Nós estamos aqui nos preparando para chegar lá, não é isso? E Jesus deixou aí como se fosse uma receita que a dona de casa faz quando ela quer fazer um bolo, quando ela quer fazer um outro alimento, né? Então ela pega a receita e vai lá, primeira coisa, segunda coisa, né? Aí depois depende, né, da sua boa vontade, do seu capricho, não é isso? Para que aquele alimento, aquele doce, fique uma maravilha. Então, através do Evangelho, nós temos a receita que Jesus deixou, não é isso? Estudar e pôr em prática. É o como fazer, não é isso? No nosso dia a dia, nós vamos preparando o nosso espírito para a vida espiritual. Então, se hoje eu procuro ser um pouquinho melhor do que ontem, eu estou colocando um ingrediente ali na massa. Se amanhã eu for um pouco melhor, depois da manhã um pouco melhor, e assim sucessivamente, né? Eu estou colocando ingredientes ali
que quando eu chegar lá do outro lado, né, eu vou chegar bem. Vou chegar bem, vai ter lá alguém à minha espera para dizer: seja bem-vindo no seu retorno à vida espiritual. Agiste bem lá, vem compartilhar daquilo que o mundo espiritual te oferece, né? Agora, se eu não fizer isso, vai ter alguém, vai dizer assim, ó, vai ali, ali naquela tapera, quem sabe, não é isso? Ali num lugar horrível, feio, cinza, né? Vai passar por um sofrimento, vai se preparar, né? Porque a bondade de Deus é imensa, Ele vai te dar uma outra oportunidade para recomeçar. Será quantas vezes nós já recomeçamos? Eu acredito que, principalmente eu, já devo ter recomeçado muitas vezes, né? E justamente, né, porque a primeira vez que eu vim na casa espírita, a primeira vez que eu tive contato com o Evangelho, e isso não é só comigo, a maioria dos espíritas, né, quando teve o contato com o Evangelho, parece que estava relembrando de alguma coisa que já conhecia, não é isso? Não era novidade. Então, quer dizer, nós já tivemos a oportunidade em outras vidas de conhecer o Evangelho, mas ainda estamos aqui nesse mundo de prova, de expiação, porque temos que estar aqui. É uma necessidade para cada um de nós, né? Então, quando Jesus passou aqui pelo mundo, Ele deixou grandes ensinamentos, né? Dizem que se fosse queimado todos os ensinamentos de Jesus e restasse só o Sermão da Montanha, já seria o suficiente para salvar toda a humanidade, não é isso? Mas ficou muita coisa. Mas Jesus, ciente de que muita coisa se perderia ao longo do tempo, ou seria mal interpretado, não é isso? Ele disse: se me amais, eu rogarei ao Pai, e Ele mandará um outro Consolador, para lembrar de tudo aquilo que eu tenho dito, e ainda mais. Veja bem, olha a promessa de Jesus, né? E o tempo passou, o tempo passou, e aí está a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Para as pessoas que estão vindo há pouco tempo no centro, que estão procurando estudar, ouvir palestras, não é isso? Vão conhecendo, né, toda uma base da doutrina espírita. E a pedra base da doutrina é a reencarnação. Porque se tirar a reencarnação da doutrina espírita, ela vai ficar como uma outra religião qualquer, não é isso? Que acredita em Deus, que acredita em Jesus, que acredita no Espírito Santo, né? Mas não tem respostas para dizer o que vai acontecer com uma pessoa, com um criminoso, com uma pessoa de má vida. Será que ele vai ser condenado eternamente? Vejam, imaginem a situação de uma mãe que perdeu um filho que estava aí no caminho errado, não é isso? Se ela acredita nas penas eternas, ela vai dizer assim: jamais verei meu filho, porque ele deve estar no inferno, não é isso? E se ela é uma pessoa boa, ela vai morrer, vai desencarnar e vai para o paraíso, que se fala muito, não é isso? Que situação essa mãe vai ter, vai se sentir
estando num lugar bom, num paraíso, ciente de que o filho está em sofrimento. E ainda, para acrescer mais um pouco, se diz que o inferno é eterno. Isso é eterno. Esse sofrimento serve para alguma coisa? Não serve para nada, né? No entanto, os homens aqui na Terra, aqueles que criam as leis, à medida do tempo, eles vão oferecendo condições daqueles que estão lá nas penitenciárias, nas cadeias, se recuperarem, oferecendo estudo, oportunidade de trabalho, não é isso? E muitos conseguem mudar, se transformar. Então, será que o homem é melhor que Deus? Será que Deus, na sua imensa bondade, na imensa sabedoria, não iria oferecer a oportunidade a todos de se recuperarem? Se o próprio Jesus disse: das minhas ovelhas nenhuma vai se perder. E será que a ovelha de Jesus é só os bons? Não. Todos somos ovelhas de Jesus. Agora, se nenhuma vai se perder, de que maneira vão se salvar? Para aqueles que acreditam só numa vida, não tem solução, não é isso? Mas a reencarnação é o meio de nós encontrarmos a solução para todos os problemas da vida, né? Aquele que não vai pelo amor, vai pela dor. O mundo em que nós vivemos está escancarado para que cada um analise, veja, né, que o sofrimento está em toda parte. Agora, se o sofrimento está em toda parte, o que essas criaturas que sofrem fizeram por merecer o sofrimento? Se eles nasceram uma vez só, corpo e espírito, e já nascem sofrendo, crianças pequeninas estão em sofrimento, o porquê disso? Muitos podem dizer: é a vontade de Deus. Ora, mas porque Deus foi justamente, né, é o que alguém pode dizer, mas por que Deus justamente foi ter essa vontade com meu filho? Por que não foi num outro? E a gente sabe que não há efeito sem causa. A nossa dor, o nosso sofrimento tem que ter uma causa, porque se não tiver, aí não existe Deus. Mas nós sabemos que Deus existe. E todo sofrimento tem uma causa. Se não for desta vida, estará numa outra. Quem nos traz essa informação é o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, que tem respostas para todas as nossas indagações. Basta estudar, procurar, desenvolver. Jesus diz assim: procure a verdade e ela vos libertará. Então, à medida em que nós vamos estudando, que nós vamos conhecendo essa verdade, nós vamos nos libertando de informações que nós trouxemos até de outras vidas, ou que passaram para nós nessa vida,
nós vamos caminhando com os nossos próprios pés, através do conhecimento. Então, diante das dificuldades, nós já nos ligamos. Eu estou sofrendo por alguma razão, por alguma coisa que eu fiz. Retorne, né? Analise a sua vivência. Se não encontrar a causa, ela está numa outra vida. Ciente disso, nós vamos dizer: eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar, eu tenho que me transformar, porque senão o sofrimento vai persistir. É necessário fazer mudanças, e nós estamos aqui neste mundo justamente para mudarmos, para nos tornarmos a cada dia melhores. As oportunidades não deixam jamais de surgir, de aparecer, para todos nós. Então, aqueles que estão chegando na doutrina espírita, né, procurem estudar, procurem ler, procurem compreender, né, o que a doutrina espírita nos oferece, porque ela é o Consolador prometido por Jesus. À medida que nós vamos botando o pé no chão, vamos passar a existência mais confiantes, vamos fortalecendo a nossa fé, porque a fé verdadeira é aquela que é baseada numa verdade, não é isso? Porque ter fé só no momento bom da vida é muito fácil. Eu quero ver a pessoa ser colocada em teste diante da dificuldade, se a nossa fé vai continuar ou vai dizer assim: eu não acredito mais em nada, eu tenho tanta fé, eu procuro fazer isso, procuro fazer aquilo, e no entanto o sofrimento está aí. Não é isso? Mas temos que ser persistente, né, diante das dificuldades, porque a dificuldade vem justamente para nos testar, para ver se a gente tem a verdadeira fé, aquela fé que Jesus disse do tamanho de um grão de mostarda. Se nós tivermos essa fé, nós vamos continuar essa caminhada, né, na certeza que a nossa dor, nosso sofrimento vai encontrar o alívio, né? Porque nós não nascemos também só para sofrer, né? Porque a Terra, mesmo sendo um mundo de prova, de expiação, né, Deus ornamentou essa terra com tanta beleza. Olha aí, ó. Olha lá o Miguel tomando sol lá. Então, está frio, mas tem o sol para nos aquecer. Tem os amigos, né, para aquecer o nosso coração, né? Tem a nossa casa, né? Tem a nossa família, né? Tem tanta coisa que nos rodeia de beleza, não é isso? Tem o canto dos pássaros, né? Eles que não semeiam, que não armazenam em celeiros, né? Mas Deus os alimenta todo dia. Mas só que tem uma coisa, tem um detalhe, né? Eles levantam mais cedo do que nós, não é verdade? Porque quando eu acordo, eu já escuto lá os passarinhos cantando, não é isso? E eles estão fazendo o quê? Já estão procurando o seu alimento. E eles encontram, né? E se nós agirmos tal qual os pássaros, buscarmos, procurarmos, nós vamos encontrar o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito.
É aquilo que nós estamos fazendo aqui na casa. Geralmente, os oradores, né, principalmente esses que estão aí começando, né, deixa sempre para a última hora, né? Então, a Ana, até sexta-feira eu quero um tema Aí eu falei do tema, mas eu ainda não tinha estudado, não é isso, né? Mas é tão importante, né? Porque a gente vai procurar, né? Vai analisar, vai pensar o que eu vou falar, não é isso? Então isso é um estudo, ele é importante, por isso que eu convido todos vocês, vem aqui, fica aqui falando, estudando, porque é muito importante, é muito bom, né? E estar aqui, né, a gente sente, está certo que a gente sente uma dorzinha na barriga, né? Quando a gente está entrando, chegando, né? Mas todo mundo olhando para a gente, todo mundo vibrando para que a gente consiga passar aquilo que a gente preparou. E muitas vezes, né, a gente até fala coisas que não está programada, não está preparada. Por quê? Porque a vibração boa, né, nos dá inspiração através da espiritualidade. Então, é um convite, venham participar, venham falar, venham também participar desse grupo aqui de domingo, né? Esse grupo que já está nessa caminhada já há uns 30 anos, mais ou menos, não é isso? De visitar os doentes. É tão importante esse trabalho, porque às vezes a gente sai de casa com algum pensamento negativo, alguma preocupação, alguma coisa que aconteceu durante a semana, a gente às vezes fica meio aflito, sobrecarregado, e quando a gente sai para fazer a visita, a gente encontra pessoas, né, que estão acamadas, que estão passando por um momento da jornada que é muito mais difícil do que a nossa, né? E a gente vendo aquela pessoa, aquela situação, a gente sente um alívio, fala, nossa, a minha dificuldade, o meu problema é insignificante, perto do sofrimento do nosso irmão. E a gente vai lá, lê o Evangelho, conversa um pouco, procura animar aquela pessoa, fortalecer a fé daquela pessoa, para que ela se reanime, para que ela se veja como espírito que está ali passando por um momento de prova, mas tudo aquilo vai passar. É como o Chico dizia, tudo passa, não é isso? Tudo vai passar. O que não passa é que nós somos eternos. Vamos viver eternamente. Pensando nessa eternidade, tudo vale a pena aqui na Terra, todo esforço vale a pena, porque vamos viver eternamente, mas temos que viver bem, temos que nos engrandecer de qualidades, de virtudes, né, para estar bem, porque não adianta nada, um ignorante está no céu, o que ele vai fazer lá? Se ele desconhece tudo, ele não sabe nada, não é isso? Então é preciso aprender, crescer espiritualmente. Está na hora, né? Então, vamos encerrar aqui agradecendo a presença, a vibração de todos, e que Jesus nos ampare, nos ajude, né, nessa jornada. Porque Jesus, a gente fala assim, Jesus veio ao mundo, né? Mas ele já estava, né? Jesus, desde a primeira célula da formação da terra, Jesus estava presente, porque ele nos governa, né? É um espírito de uma grandiosidade imensa, né? Então, quando aqueles profetas começaram a falar da vinda de Jesus, ele já estava se preparando, ele já estava se apagando,
né, diante da sua grandeza, para que pudesse habitar um corpo como o nosso. Então, dizem que Jesus ficou mais de 1000 anos se preparando para reencarnar. Imaginem vocês, 1000 anos para reencarnar, não é isso? Passou pelo mundo, deixou essa mensagem extraordinária, que é a Boa Nova, né? Mas ele permanece. Jesus não está morto, né? Ele ressurgiu lá dos mortos para dizer que ele vivia, que ele estava vivo, né? E ele permanece ao lado de todos os aflitos, dos necessitados, né? Dando força, coragem para vencer as etapas, né? Então, meus irmãos, confiemos em Jesus, que Ele nos ilumine, que Ele nos abençoe a cada dia da nossa vida, e que a paz que Ele transmite a cada um de nós permaneça conosco hoje e sempre. Muita paz. Desse nosso irmão maior, nosso Cristo Consolador, que nesse momento Ele possa estar amparando o nosso planeta Terra, o coração de todos os homens, principalmente dos nossos governantes, para que eles possam lembrar do compromisso assumido com a espiritualidade, em fazer o bem, auxiliar o próximo. Abençoa, Senhor, também todos os trabalhadores que movem o nosso país, para que eles sempre possam ter fé, resignação, esperança e força também de ajudar o progresso. Abençoa, Senhor, os nossos familiares, aqueles que não puderam estar aqui presentes e que precisam do seu socorro. Envolva também no seu amor, Senhor, todos os acamados que visitaremos a seguir. Que todos eles já possam ir serenando o coração, sentindo a sua presença e vendo a esperança sempre no próximo. E nos abençoa, Senhor, para que possamos também domar as nossas más inclinações e que possamos, Senhor, por onde passar, levar a sua palavra em forma de sorriso, abraço, para tantos necessitados que encontramos no caminho. Agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos encarnados, e que a sua presença de luz esteja sempre nos auxiliando, dando força, resignação e discernimento para todos os momentos. Que assim seja. Um bom domingo para todos.